Olá a todos, meu nome é Edson Mateus, vou começar mais um vídeo. Hoje iremos falar do livro de Jonas, né? Irei ler o que está aqui na Bíblia, o livro não todo, é um livro curto, são 4 capítulos, bem rápido, bem breve, mas com uma passagem extremamente importante. Jonas, que ele recebeu, um profeta que recebeu a missão de Deus, e ele não queria cumprir, procurou fugir dessa missão, mas Deus não permitiu. Então os planos de Deus, ninguém é capaz de fracassá-los. Deus decidiu, assim será feito. Por isso devemos confiar na palavra de Deus. Vou começar. Jonas, desobediência do profeta. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou nele, para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual o seu Deus, e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e deitando-se, ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dorminhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te, invoca o teu Deus, para ver se ele se lembra talvez de nós e nos livre da morte. Em seguida, disseram os marinheiros entre si: Vinde e tiremos a sorte, para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte, e esta caiu sobre Jonas, e perguntaram-lhe: Tu, por que nos acontecem esses males? Dize-nos, qual é a tua profissão? De onde vens? A que país e a que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor, e disseram-lhe: Por que fizestes isto? Pois tinham comprometido pela própria declaração de Jonas, porque fizestes isso, pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe: Que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizeste como foi do vosso agrado. E pegando em Jonas, lançaram-nos às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício, acompanhando de votos. Jonas no ventre do peixe. O Senhor fez ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do fundo das entranhas do peixe, Jonas fez esta prece ao Senhor, seu Deus. Em minha aflição invoquei o Senhor, e ele ouviu-me. Do meio da morada dos mortos clamei a vós, e ouvisse minha voz. Lançastes-me no abismo, no meio das águas, e as ondas me envolviam. Todas as vossas vagas e todas as vossas ondas passavam sobre mim. E eu já dizia, fui rejeitado. De diante de vossos olhos, acaso me será dado ainda rever vosso santo templo? As águas envolviam-me até a garganta, o abismo me cercava, as algas me envolviam a cabeça. Eu tinha descido até as raízes das montanhas, até a terra cujos ferrolhos eternos se fecharam sobre mim. Quando desfalecia a minha vida, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós, no vosso santo templo. Os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor, e cumprirei o voto que fiz. Do Senhor vem a salvação. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Jonas em Nínive. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas nestes termos: Vai a Nínive, a grande cidade, e faz-lhe conhecer a mensagem que te ordenei.
Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era uma grande cidade diante de Deus. Eram precisos 3 dias para a percorrer. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram nesta mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou um manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida, foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto: fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos. Todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um seu mau caminho e converta-se da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, Deus se arrependerá e acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Diante de uma tal atitude, vendo como renunciava aos seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolveram fazer-lhes e não os executou. Lição dada ao profeta. Jonas ficou profundamente indignado com isto e, muito irritado, dirigiu ao Senhor esta prece: Ah, Senhor, era bem isso que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me, fugindo para Tarsis, porque sabia que sois um Deus clemente e misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma, porque me é melhor a morte que a vida. O Senhor respondeu-lhe: Tens razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se a um oriente na mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona que se levantou acima de Jonas para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo de seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona, e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente, e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo: Prefiro a morte à vida. O Senhor disse a Jonas: Fazes bem em te irritares por causa de uma planta? Jonas respondeu: Sim, tenho razão de me irar até a morte. Tiveste compaixão de um arbusto, replicou-lhe o Senhor, pelo qual nada fizeste, que não fizestes crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. E então não hei ter compaixão de grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 seres humanos que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? Esse é o livro de Jonas. Isso que deixa muito claro o tamanho da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. E que nada, nada, nada dos planos de Deus serão mudados. Deus deu a ordem a Jonas, e por mais que ele tenha tentado fugir, um peixe levou ele até a cidade. Isso seria inimaginável para quem não crê em Deus. Porque você passar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, na baleia, não se é... Se você contar essa história, vão falar que é história de pescador, né? Então você precisa ter uma fé muito grande. E eu tenho essa fé. E falo para você ter essa fé, que é uma história verdadeira, na qual a Bíblia sempre fala para você se arrepender. E Deus sempre te dá a oportunidade para se arrepender. Ele deu a oportunidade para a cidade inteira de Nínive se arrepender. E ele mostrou para Jonas o porquê. E ele explicou para Jonas o porquê. E está aqui. Acabamos de ler aqui na Bíblia. Então, arrependam-se dos seus pecados. Tenha uma fé inabalável em Deus, em Cristo, Senhor Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por todos nós. Independente se seu fardo você considera pesado, difícil, se sua vida está difícil, se as coisas não estão dando certo, pare, analise, veja onde você está errando, veja os pecados que você está cometendo, arrependa-se dos seus pecados, se aproxime de Deus
peça ajuda a Ele. Estou dizendo que você vai se aproximar de Deus, que os seus problemas irão acabar, que você ficará rico. Não. Mas eu tenho certeza absoluta, que é o que eu acredito, que se você se aproximar de Deus, se você se aproximar de Cristo, você vai receber a melhor recompensa que existe, que não vai ter nunca algo tão bom quanto a salvação em Cristo. Quando para mim, a melhor coisa que pode acontecer é partir da terra dos vivos, chegar Jesus falar: eu te conheço, meu filho, eu te perdoo dos teus pecados, assim como você me pediu perdão. Então, gente, estamos em tempo de arrependimento. Vamos nos arrepender, mas sinceros, sinceros. A carne é fraca. A carne é fraca, ela não é uma justificativa para pecar. Ela sempre foi um alerta de Cristo a todos. Não ande próximo ao pecado, porque a carne é fraca. A tendência é o inimigo de te levar para o pecado, porque somos fracos, somos seres humanos fracos. Então vamos estar sempre próximos a Cristo, sempre próximos a Deus, pedindo orientação, pedindo ajuda, que Deus é Pai, e o melhor Pai do mundo, o melhor Pai que existe. Ele que deu esse título, Pai, é Ele. E quem é pai vai entender isso que eu estou falando. Até mesmo quem é mãe vai entender isso que eu estou falando. Quando tu olha para teu pequeno, e pode ser a idade que for, você pode estar aí com 90 anos, teu filho com 60 anos, e é teu pequeno. Porque pro pai e pra mãe, o filho ele não envelhece, vai sempre ser o pequeno. Então para Deus somos todos os seus pequeninos. E Ele fala: tenhamos coração de pequeninos, que saibamos perdoar, que nos arrependamos, que busquemos sempre aprender a palavra dele, a palavra de Deus. Que nosso objetivo na terra é fazer obra para dar honra e glória a Deus e encontrarmos a salvação no final. Um forte abraço a todos e até o próximo.